No duelo de brasileiros, o Internacional faz uma partida sensacional, domina e vence o Bahia e se sagra líder do grupo da morte, enquanto o Tricô de Aço acaba pagando pela sua incompetência e pelos seus erros e vai disputar a Sul-Americana de 2025. Bem, meus queridos, começando essa análise de hoje aqui, né, pelo classificado, pelo vitorioso deste confronto que foi o Internacional. Gente, verdade seja dita, a equipe do Roger Machado fez uma partida sensacional no Beira-Rio, dominou praticamente do primeiro ao último minuto a equipe do Rogério Ceni, né? O Bahia, o Tricolor de Aço. Gente, logo no primeiro tempo a gente conseguiu ter basicamente um reflexo do que seria toda a partida. Essa é a grandíssima realidade, né? O Internacional marcando pressão à saída de bola do Bahia, né? Forçando a equipe baiana a dar aquele famoso chutão, porque realmente sucumbia perante a boa marcação que o Internacional estava propondo na partida, né? Conseguia fechar muito bem os espaços na região no meio de campo, impedindo que o Bahia ele triangulasse e também protegia muito bem a frente da sua área, realmente dominando o Bahia em praticamente todos os quesitos. E assim, meus queridos, o Internacional controlou praticamente todo o primeiro tempo, tendo oportunidades muito por conta daquela boa marcação-pressão que ele fazia, né? Conseguindo roubar a bola com recorrência no campo de defesa do Bahia, no campo de ataque do Internacional, né? E criando algumas boas oportunidades, porém finalizando muito mal, né? Essa é a grandíssima realidade. Porém, no geral, foi um primeiro tempo de um Colorado muito dominante, que em pouquíssimos momentos viu o Bahia conseguir se criar na partida. Fora um contra-ataque do Jean Lucas, né? Que o Jean Lucas aí perdeu o gol que você não pode perder no jogo deste peso aqui. Eu vou comentar mais isso aí no bloco do Bahia, realmente. O Inter, ele não sofreu. O Antony não teve que trabalhar praticamente. Foi o Inter que teve boas atuações também individuais. O Wesley pela ponta direita, tanto na marcação quanto no ataque, cara, é uma verdadeira de uma brincadeira que praticou de futebol. Borré, cara, jogando praticamente um sacrifício, voltando depois de um mês lesionado, auxiliando na marcação, se doando, correndo e também criando oportunidades de gol. E o segundo tempo do Borré, cara, aí é realmente um capítulo à parte. Além disso, o Patrick novamente construindo algumas oportunidades. Fernando e Bruno Henrique excelentes no meio de campo, tanto na marcação quanto também na construção. Foi um belíssimo primeiro tempo do Internacional, que apesar de ir para o intervalo com 0-0 no placar, tinha muita coisa a comemorar, porque impediu o Bahia de ser ofensivo, impediu o Bahia de construir oportunidades. E o empate, ele era todo do Colorado, que sagrava sua classificação para as oitavas de final, com aquele resultado momentâneo. Porém, voltamos para o segundo tempo. O Inter, ele mantém o mesmo ritmo, né? Marcando pressão, inclusive voltando mais ofensivo, sufocando mais ainda o Bahia, porém acaba pecando na hora da sua marcação com pouco menos de 10 minutos do segundo tempo. Você tem ali um lance de lateral do Bahia, a zaga do Inter bobeando, o Antony fazendo uma bela de uma defesa e um chute do William José, porém no rebote o Jean Lucas recebeu completamente livre e fez um 1-0 que naquele momento colocava o Bahia na zona de classificação e eliminava o Colorado. Porém, gente, o Inter, ele mostrou um poder de reação simplesmente gigantesco, um poder de reação que você precisa ter em Conmebol Libertadores. Essa é a grande realidade, você não pode se deixar abalar pelo gol do seu adversário. E logo 2 minutos depois você teve uma boa jogada ali pelo lado esquerdo do ataque do Colorado, a bola veio rodando toda a área e sobrou para Vitinho, né, que também voltou de lesão justamente para essa partida, finalizar no cantinho de Marcos Felipe. Logo 2 minutos depois o Inter, ele já empatava a partida para novamente respirar. Não teve tempo pro torcedor que estava ali no Beira-Rio, né, ficar desesperado, começar a xingar, começar a vaiar, nada disso. Também não teve tempo para o Bahia ele começar a gostar do jogo, nada disso. O Colorado já acabava com aquele resultado que momentaneamente o eliminava da Conmebol Libertadores de 2025. E aí, meus queridos, daí pra reta final do jogo, foi um Inter que muito controlou a partida, novamente muito bem na sua marcação, protegendo muito bem a sua área, concedendo poucas chances reais de gol ao Bahia, e além disso, soube finalmente aproveitar as suas oportunidades, né? Se no primeiro tempo, fruto daquela boa marcação-pressão do Colorado, o Inter teve boas oportunidades, só que finalizou muito mal, no segundo tempo não teve nada disso. A primeira chance clara com o Vitinho, o Colorado ele converteu, e poucos minutos depois você tem uma boa jogada pela ponta esquerda, novamente no Colorado, né? Com o Wesley, ele cruza na medida para Borré, que se antecipa a zaga, cabeceia para o gol do Marcos Felipe, que também colabora bastante para esse cabeceio, né? Famoso bracinho de jacaré, vou comentar mais disso no bloco do Bahia, e faz o 2-1 para o Colorado. Esse 2-1, cara, que tinha um peso gigantesco, porque não só praticamente sacramentava a classificação do Inter, mas também colocava o Colorado na liderança do grupo da morte, algo que veio se confirmar depois, né? Com a derrota do Atlético Nacional perante o Nacional do Uruguai lá em Montevidéu. E de fato, a reta final do jogo foi excepcional por parte da equipe do Roger Machado. Se defendeu muito bem, concedeu pouquíssimas chances reais ao Bahia, que se lançou ao ataque e assim sacramentou a sua classificação na primeira colocação. Se na metade dessa fase de grupos da Libertadores a gente tinha o Internacional que estava sendo eliminado e o Bahia que estava patrolando, controlando o grupo da morte, na última rodada esse cenário ele virou de cabeça para baixo. O Inter ele colocou o grupo da morte no seu bolso, liderou esse grupo dificílimo e o Bahia acabou sendo eliminado no em pleno Beira-Rio. Meus queridos, verdade seja
dita, o Inter ele fez uma boa fase de grupos. É óbvio, oscilou em muitos momentos, como eu disse anteriormente, acabei de citar isso. Na metade da fase de grupos, a gente tinha um pequeno sabor no ar de que o Inter ele talvez não classificasse. Teve em si seus momentos de oscilação, né, tal qual teve na totalidade da sua temporada, né? Vem de uma oscilação muito considerável do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Roger Machado ele foi questionado, porém, também a gente tem que ponderar todas as situações que rondavam esse Internacional. É um time que sofreu absurdamente com lesões. Gente, eu citei anteriormente, o Borré, ele voltou no sacrifício praticamente para essa partida. O Inter, ele mal tinha pontas para essa fase de grupos. E tinha o Wesley e o Carboneiro tava lesionado, o Vitinho tava lesionado, o próprio Wesley em determinado momento ele estava lesionado. Então é uma equipe que conseguiu passar por todo esse caminho muito nebuloso, muito tortuoso realmente, e se sagrou campeão da fase de grupos, né? Campeão do grupo da morte, se a gente pode colocar assim, né? Claro, enfeitando um pouquinho, mas enfim. O Inter, ele teve sim as suas pataquadas, perdeu muito bem perdido perante o Atlético Nacional lá na Colômbia, empatou dentro de casa perante o Nacional do Uruguai, que era uma equipe muito fraca, deixou alguns pontinhos escaparem, porém no geral foi uma boa fase de grupos da equipe do Roger Machado, que volta a repetir, é sim um dos candidatos a título. O Inter ele tem uma belíssima equipe à sua disposição, tem bons jogadores, o problema é que vem sofrendo muito lesões, só que se acertar esse quesito, cara, vai vir fortíssimo pro resto de Libertadores. O Inter ele não à toa liderou o grupo da morte, liderou com muito merecimento, apesar da boa oscilação que teve no decorrer do caminho. Eu acho que a síntese de toda essa boa fase de grupos do Colorado foi essa última partida, uma partida que o Inter ele mal sofreu no jogo, né? Óbvio, teve o gol do Jean Lucas que deu aquele pequeno friozinho na barriga, porém 2 minutos depois, o Colorado já se tranquilizou novamente. O Inter, ele fez uma excelentíssima partida perante o Bahia, que era sim uma boa equipe, e eu colocava como candidato a ir longe nessa Libertadores, porque também era uma boa equipe. Óbvio, eu ainda vou entrar aqui em toda a seara do Bahia, o que acabou tirando o Tricolor de Aço das oitavas de final da Liberta. Porém, o Inter fez uma partida muito coesa, o Inter fez uma fase de grupos muito coesa, apesar dos pesares, e mereceu não só a classificação, porém também a liderança. É claro, essa liderança pode ter alguns poréns, né? Por exemplo, agora vai para o pote 1, só que no pote 2 você vai ter, por exemplo, um Botafogo, talvez tenha um Flamengo, eu estou gravando esse vídeo aqui logo após Bahia e Flamengo, então não sei se a gente vai ter realmente um Flamengo no segundo pote, e por aí vai. Pode ter algumas pedreiras nesse pote 2, porém no geral, a teoria, o indicativo é que seja um pouquinho mais tranquila a vida do Colorado. Era a primeira colocação necessária de se conquistar e também boa para conseguir realmente relaxar o anímico. O Inter ele merecia essa primeira colocação no grupo e ele conseguiu isso com um trabalho muito bem feito. Volto a repetir, teve suas oscilações, teve os seus questionamentos e teve os seus momentos de desespero, porém no geral o Inter ele mereceu o que ele conquistou, que foi a classificação para as oitavas de final. Venceu adversários muito complicados nessa fase de grupos e volto a repetir, é um dos candidatos a título dessa Libertadores. Vou fazer uma tier list daqui a algumas semaninhas, né? E aí eu vou retomar um pouco mais esse tema lá naquele vídeo realmente. Porém, já tenho que deixar aqui muito claro, o Inter é sim uma boa equipe e se tiver 100% do seu elenco à sua disposição, vai dar muito trabalho. Uma classificação muito merecida, depois de um jogo exímio da equipe do Roger Machado e que fez por merecer essa classificação. E agora é só olhar pra frente e também esperar realmente o sorteio da Liberta, porque eu volto a repetir pela última vez, esse Inter ele vai dar muito trabalho ainda nessa Liberta. E agora, meus queridos, vamos para o Tricolor de Aço, para o Bahia. Meus queridos, a grande realidade é que o Bahia ele fez uma partida muito ruim perante o Inter. Cara, eu volto a repetir isso aqui no canal. Outra partida que o Rogério Ceni ele viu o adversário conseguir counterar o seu estilo de jogo, conseguir trazer dificuldades para o Bahia, ele conseguir triangular na região do meio de campo, fazer a sua saída de bola, dificultar essa troca de passes do Bahia e o Rogério Ceni ele não faz nada. O Rogério Ceni novamente morre abraçado com o esquema dele e impede o Bahia de talvez conseguir resultados esportivos melhores. Gente, o primeiro tempo do Bahia foi muito podre mesmo. Uma equipe que não tinha uma boa saída de bola, sucumbido perante a boa marcação-pressão do Internacional, não conseguiu trocar passe na região do seu meio de campo por conta da boa marcação do Internacional e com uma lentidão absurda. Eu entendo o estilo de jogo do Rogério Ceni, eu entendo ele querer trocar passes em lentidão realmente, construir vagarosamente as suas jogadas. Só que tem jogo que você não pode fazer isso, cara. O Inter, ele tava engolindo o Bahia e o Bahia ele manteve a mesmíssima estratégia do primeiro ao último minuto do primeiro tempo. Não conseguiu acionar os seus atacantes com recorrência, não conseguiu acionar os seus atacantes com velocidade. Cara, o Eric Pulga foi um dos principais jogadores do Bahia nessa Libertadores e ele mal tocou na bola no primeiro tempo.
O Bahia ele teve uma pobreza ofensiva gigantesca na primeira etapa. E o cenário de jogo que se construiu realmente para o Tricolor de Aço era que seria um jogo para uma bola. O Bahia ele teria que fazer um mísero gol perante o Internacional em pleno Beira-Rio e se defender muito bem, se retrancar. E a chance ela veio ainda no primeiro tempo. Você teve um contra-ataque de manual. Cauli encontrando o Jean Lucas. Jean Lucas ganhando na velocidade da zaga. Porém, no último momento o zagueiro chegou e o Jean Lucas também finalizou muito mal na lateral do goleiro Antony e desperdiçou a chance. Cara, o Bahia, ele foi dominado no primeiro tempo. O Inter ele teve a oportunidade de fazer 2 gols, possivelmente, na primeira etapa. Mas se acabou finalizando muito mal. E o Bahia, ele teve a chance do jogo até então nas suas mãos. E o Jean Lucas ele acabou desperdiçando. Voltamos para a segunda etapa e o mesmíssimo cenário do jogo ele se manteve. O Bahia novamente tomando pressão, sofrendo para sair jogando, porém, dessa vez conseguiu criar minimamente algumas oportunidades, né? Conseguiu ter uma presença maior no campo de ataque, no campo de defesa do seu adversário. E volto a repetir, em uma jogada de lateral, o Bahia ele conseguiu desenvolver o seu lance, né? O William José finaliza, boa defesa do Antony, porém no rebote, a bola sobra nos pés dele, né? Jean Lucas, o iluminado do Tricolor de Aço nessa Libertadores 2025 para fazer 1-0. Aquele gol que, ao que tudo indicava, seria o gol do alívio, o gol do respiro, talvez o gol da classificação para o Bahia. Volto a repetir, era jogo para um gol, era jogo para fazer 1-0 e se retrancar muito bem. Só que aí, o nosso querido Bahia, ele bobeou. Cara, 2 minutos depois de você abrir o placar, 2 minutos depois de você conseguir um gol tão difícil de se conseguir, a sua zaga ela bobeia. Deixa o Inter criar uma boa oportunidade de gol e o Inter ele empata a partida, com pouco mais de 2 minutos depois de você fazer o gol. Posteriormente, lance do Wesley na ponta esquerda, cruzamento pro centro da área. A zaga vai muito mal, deixando o Borré cabecear sozinho. E aí, o Marcos Felipe, novamente, vai mal. Cara, novamente bracinho de jacaré e eu volto a repetir. Você não pode ter dúvidas quanto ao seu goleiro. Se você quer ser uma equipe campeã, tendo um bom rendimento esportivo, você tem que começar por um bom goleiro. Por um goleiro confiável, por um goleiro milagreiro. E, gente, com total respeito ao Marcos Felipe, ele não é esse jogador. O Marcos Felipe não é esse cara que vai fazer o milagre quando o Bahia ele mais precisava. Precisava perante o Inter, precisava na cabeçada do Borré. E o Marcos Felipe acabou vacilando, acabou errando, acabou não alcançando a bola. E aí, meus queridos, a grande realidade é que após esse 2-0, com muitos erros do Bahia, o jogo ele estava praticamente perdido. O Bahia, naquela circunstância, faltando 10, 15 minutos para acabar a partida, ele precisava fazer 2 gols. Cara, mal e mal conseguiu fazer um em um erro defensivo do Inter, que vinha sendo raro na partida, porque eu volto a repetir, o Colorado fez uma excelentíssima exibição. E aí, cara, faltando 10, 15 minutos, como eu acabei de citar, o Rogério, ele finalmente decide mexer. O Rogério, ele finalmente decide mudar o esquema de jogo do Bahia. Cara, com total respeito, eu vou voltar a repetir isso nesse canal e nesse mesmo vídeo de hoje. O Rogério Ceni, ele não pode aceitar morrer sempre com a mesma estratégia. Eu entendo você querer fazer esse jogo de posse de bola, de controle, de domínio do seu time, com o seu time se impondo perante o adversário com a posse de bola. Não tem problema nenhum em fazer isso. É o estilo do Bahia do Rogério Ceni. Só que você precisa ter o mínimo de repertório, você precisa ter o mínimo de alternativas para caso isso não dê certo. Cara, contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, eu repeti isso aqui. O Bahia, ele enfrentou uma equipe que conseguiu marcar muito bem a sua saída de bola, a sua triangulação no meio de campo. E o Bahia pouquíssimo construiu. O Roger Machado, ele assistiu aquela partida do Bahia contra o Flamengo e repetiu a mesmíssima coisa que o rubro-negro ele fez perante o Tricolor de Aço. E aí o Bahia, novamente, não tinha alternativas. O Rogério Ceni demorou uma era para alterar. E aí, cara, faltando 10, 15 minutos, quando o seu time ele tá perdendo, quando tem que escalar uma montanha, aí sim você vai arriscar? Pô, aí não tem condição. Antes de colocar o Kaique, o Lúcio Rodrigues, o Rogério, ele tirou o Everton Ribeiro para colocar o Michel Araújo, meus queridos, para manter o esquema. Com total respeito ao Rogério Ceni, mas não tem condição de você precisando marcar um gol para se classificar, você mandar a campo o Michel Araújo. Cara, não tem explicação. O Kaique vinha de uma boa sequência. O Lúcio Rodrigues vem de uma sequência tenebrosa. Mais de 15 jogos sem marcar, se eu não me engano. Mas, cara, antes coloca um atacante para fazer companhia pro William José. Pô, cara, aí você tá dificultando. Essa é a grande realidade. E aí, meus queridos, o Bahia ele foi pra essa barra final. Começou a cruzar um monte de bola na área, começou a realmente se mandar com tudo para o ataque. Tentou. Empurrou o Internacional, só que não foi o suficiente. Não conseguiu nenhuma grande finalização. E quando finalizou bem, o Antony ele conseguiu defender com uma tranquilidade muito boa. E assim, o Bahia ele foi eliminado depois de uma partida muito ruim. Vai disputar a Sul-Americana. Cara, quanto a atuações individuais realmente, o Bahia ele foi muito mal.
O Jean Lucas, ele até fez o gol que seria da salvação, só que antes já tinha perdido um gol também. Era o gol que meio que pra pedir desculpas, essa é a grande realidade. Everton Ribeiro, em muitos momentos, encaixotado na marcação, não conseguiu ter tanto volume de jogo. Os laterais do Bahia também, cara, foram muito mal na partida, sucumbiram perante a marcação do Internacional. Gilberto e Luciano Juba tiveram pouquíssimo jogo ofensivo. O William José, eu não acho que era o jogo pra ele. Eu acho que era o jogo pro Lúcio Rodrigues pra tentar colocar velocidade, mesmo com o Lúcio Rodrigues vivendo um jejum de gols, essa é a grande realidade. O Cauli, muito sumido. Fora aquele passe pro gol perdido do Jean Lucas, ele mal apareceu. Ademir também não conseguiu ser desequilibrante, também tava voltando de lesão. Eric Pulga, pouquíssimo acionado. O Bahia, na hora do vamos ver, teve uma atuação ruim. O Bahia acabou pecando nessa Libertadores por conta dos seus erros. E eu volto a repetir, o Bahia ele não perdeu a classificação para as oitavas de final dessa Liberta no jogo contra o Inter. Não foi. Ele perdeu dentro da sua casa, em plena Fonte Nova, para a frente do seu torcedor, quando perdeu de 3-1 perante o Nacional. Eu critiquei bastante o Rogério nesse vídeo. Eu acho que tá certo. O Rogério ele foi muito mal perante o Inter, tá com muita parte do elenco do Bahia. Só que eu acho que o elenco ele tem que ser mais cobrado ainda do que o Rogério. Porque o Bahia ele tinha um jogo controlado perante o Nacional dentro de casa para sacramentar com 2 rodadas de antecedência a sua classificação para as oitavas de final. E o que o Bahia ele fez? Os seus jogadores se desesperaram, ficaram soberbos na partida, começaram a jogar de qualquer jeito, perderam o controle da partida e levaram 3 gols do Nacional dentro de casa. A vitória, que estava praticamente nas mãos do Bahia, acabou escorrendo por entre os dedos. Eu citei anteriormente o bloco do Internacional, né? O Bahia ele fez metade da fase de grupos, excepcional, patrolando o grupo da morte. Só que a volta foi completamente tenebrosa. 3 derrotas em 3 jogos. E em um jogo que era decisivo perante o Nacional, um jogo tranquilo e acessível para o Bahia. Vale lembrar, o Bahia venceu o próprio Nacional em Montevidéu, lá no Uruguai. O Bahia, ele acabou perecendo. O Bahia, ele pagou pela sua incompetência anterior. O Bahia, ele pagou pelos seus erros anteriores. Se tivesse vencido o Nacional, nós teríamos hoje 2 brasileiros classificados. A posição já não sei garantir pra vocês, mas sim, Bahia e Inter estariam nas oitavas de final. A gente ficou por muito pouco dos 2 brasileiros patrolarem o grupo da morte. Porém, a gente teve um Bahia que acabou pagando pela incompetência. Que acabou pagando, talvez pela falta também, de experiência. Mas, gente, sendo bem sincero, eu acho que o Bahia, ele também merece sair de cabeça erguida dessa fase de grupos. Eu não vou só detonar, não vou só falar que foi uma vergonha, nada disso. O Bahia fez uma campanha muito honrosa de Conmebol Libertadores. Gente, vai lembrar, mais de 30 anos sem disputar essa competição. O Bahia voltou, patrolou a pré-Libertadores como outro clube brasileiro não foi capaz de fazer. Fez uma metade de fase de grupos, um grupo da morte gigantesca, como clube grande, como clube experiente de Libertadores. Competindo a todo momento, levando com seriedade a todo momento, merecendo as suas vitórias a todo momento, jogando bem. O Bahia, ele fez uma campanha honrosa de Libertadores. Porém, acabou pecando também, acabou falhando, acabou sendo incompetente em determinados momentos. E aí, por conta disso, está eliminado. Eu acho que pro projeto do Bahia a longo prazo, o projeto do Grupo City por aí vai, essa eliminação aqui não é caótica, não é putz, acabou, vamos vender todo mundo, nada disso. Eu acho que estava ali nos planos. O importante para o Bahia é figurar com recorrência a Conmebol Libertadores. Eu ainda creio que sim, a equipe do Rogério Ceni irá fazer isso no decorrer dos próximos anos. Por hora, disputar uma Sul-Americana não é vexame, nada disso. E também é uma oportunidade de título que eu creio que o Bahia ele entra nessa competição como provavelmente o favoritaço pro título. Muito provavelmente o favoritaço da Sul-Americana, né? Venhamos a convir. Se os caras patrulharam a metade do grupo da morte da Libertadores, eles vão chegar muito fortes na Sul-Americana. Óbvio, tem que ver como que o Bahia ele vai realmente tratar essa Sul-Americana. Mas enfim, pelo menos no papel realmente, chega muito forte pra essa competição. Mas realmente fica aquela pequena frustração. O Bahia poderia ter feito mais na Libertadores. O Bahia merecia mais na Libertadores. Porém, acabou pecando pela sua incompetência, acabou pecando pelos seus erros, como eu volto a repetir nesse vídeo. É uma eliminação, no geral, justa, porque o Bahia ele errou bastante. Porém, é uma campanha para se ter orgulho. Eram mais de 30 anos sem disputar uma Libertadores. O Pioneiro, ele voltou, e o Pioneiro fez bonito. Não é de se esperar que o time vai voltar depois de 30 anos e vai ter uma campanha excepcional e bater campeão. É muito complicado disso acontecer. São casos raros que isso acontece. Então, tem que começar a ganhar casca. Tem que começar a disputar com recorrência essa competição. Eu tenho certeza que esse trabalho do Bahia vai muito longe e, como o Rogério Ceni falou no último fim de semana, vai gerar títulos a longo prazo. O Bahia é um baita de um projeto. O Bahia fez uma Libertadores honrosa, apesar das suas incompetências e apesar dos seus erros. Eu creio que no futuro vai render bastante. O Bahia ele tem uma boa equipe,
tem, óbvio, que fazer alguns ajustes quanto aos jogadores, quanto ao elenco e também quanto ao técnico Rogério Ceni, que eu não vou pregar aqui demissão, longe disso. Porém, também tem que corrigir algumas coisas quanto à forma que ele vê o jogo de futebol do Bahia realmente. Eu creio que o Bahia, ele sai no geral de cabeça erguida. E agora entra numa Sul-Americana, sendo cachorro grande, pra brigar pelo título dessa competição internacional e ganhar ainda mais casca para um projeto que precisa bastante disso. E só pra finalizar, quem diria, né? Depois de mais de 30 anos, como já citei anteriormente, o Bahia, ele volta a ser eliminado perante o Internacional. O futebol e os seus roteiros, não é mesmo? O futebol e a Conmebol Libertadores são uma caixinha de surpresa. Infelizmente para o Tricolor de Aço, a sua história ela acabou aqui. Porém, levanta a cabeça, porque na maioria dos momentos fez muito bonito. Então, mas é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradecerei bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.